nós vimos as diferenças insolúveis entre católicos e protestantes, começamos a abordar alguns assuntos. Eu fiz uma apresentação, né? Vocês me conhecem, muitas pessoas me chamam de Sidão, tem outros apelidos, meu nome é Alcides, mas fica à vontade, tá bom? O motivo pelo qual a gente começou essa conversa, a importância do conhecimento histórico, o contexto histórico onde se passa toda a questão da igreja primitiva, que é o contexto histórico do Império Romano. O Império Romano era um, depois ele foi dividido em Ocidente e Oriente. As questões da Roma imperial, como é que era isso, logo no comecinho dos pontífices máximos, como isso se desenvolveu. Depois nós vimos que o livro de Atos, passando pelo livro de Apocalipse, até chegar no ano 313, nós temos uma igreja perseguida. Depois, no primeiro século, nós vamos ter essa igreja perseguida por imperadores que fizeram barbaridade dentro do ambiente cristão. No segundo século, surgiu uma política oficial do império em relação aos cristãos. Sidão, não está aparecendo, viu? Não está aparecendo? Não. Vamos voltar. Vocês estão me vendo agora, né? Tá, vamos fazer a apresentação agora. Tela inteira. Eu vou clicar na minha tela, eu vou compartilhar, eu vou abrir aqui. Tá? Agora sim, Sidão. Ok. Vou clicar em... Tá bom, tudo vendo aí? Beleza, muito obrigado, viu, gente? O segundo século, então, uma política oficial do Império com relação aos cristãos. No terceiro e quarto século, nós vamos ter uma mudança na política de Roma com relação aos cristãos. A gente tem que lembrar que muita base do cristianismo, muita ideia cristã, estava concorrendo para ter alterações no Império Romano. Por exemplo, a questão de guerras, a questão de culto a deuses, a questão de uma ética mais cristã com relação à vida, né, da sociedade. E muitas pessoas entendiam que o cristianismo estava enfraquecendo o Império Romano. Então, havia muita perseguição. Mas Diocleciano, César Galério, esse pessoal aí entendeu que o cristianismo já deveria... Aquela perseguição contra os cristãos deveria ser levado para um outro nível. E eles acabaram por entendendo que o cristianismo deveria ser tolerado. Então, nós vamos ter um grupo... Deixa eu ocultar aqui. Nós vamos ter um édito de tolerância, tá? Com o imperador Galério, em 311. Nós vamos ter o Edito de Milão, entre uma conversa que tem entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, no sentido de tolerar o cristianismo, né? Em Tessalônica, o imperador Diocleciano, em 380 depois de Cristo, ele torna o cristianismo religião oficial do império. Bom, essa é uma outra fase agora da igreja cristã. É o relacionamento de igreja e Estado. É basicamente dividido antes da perseguição, de 380 a 590 é uma outra fase, e do ano 590 ao 1517 é a outra fase, a fase da Idade Média. Nós falamos também da patrística, né, que era um nome dado à filosofia cristã nos 3 primeiros séculos.
Nós vimos alguns nomes até o ano 200, Justino, um mártir, vimos Agostinho e Clemente de Alexandria, até 450, e até o século VIII, nós vimos uma reelaboração das doutrinas originais. Aí nós temos o período que antecede ao Concílio de Nicéia, o período de Nicéia e o período pós-niceno. Eu sei que são coisas da história e muitas vezes a gente tem dificuldade para gravar algumas coisas, mas faz parte da nossa história, gente. Isso aí. Muitas coisas que a gente vê hoje, elas estão em função do que foi decidido nessa época. Vamos falar um pouco do Concílio de Nicéia, ano 325 depois de Cristo. O imperador era Constantino. Ele se converte ao cristianismo e naquela época ele se autodenomina chefe da igreja. E tem um problema ali. Está acontecendo um problema de interpretação das escrituras. Um camarada chamado Ário, que ele ficava em Alexandria, no norte da África, ele é de 250 a 336 a.C., ele começa com alguns questionamentos a respeito da pessoa de Jesus. Afinal de contas, Jesus é Deus ou é somente humano? E ele começa a fazer alguns questionamentos dentro da igreja, da comunidade eclesiástica, e essa conversa, esse questionamento ganha corpo. Ou seja, de uma maneira geral, muitas áreas da igreja e muitas igrejas, tanto no norte da África como Europa, começam a conversar a respeito desse assunto. Afinal de contas, Jesus é Deus ou somente humano? Ário vai fazer algumas afirmações. Vejam só. Ele afirmava que Jesus não era Deus. Jesus não tinha a mesma substância de Deus. Jesus era um filho adotivo, logo, ele tinha sido criado por Deus. Esse concílio, ele tem uma conotação histórica muito interessante, porque o concílio que veio antes do concílio de Nicéia, historicamente, está registrado em Atos capítulo 15. Quando a igreja se reúne em Jerusalém, Paulo está presente, e tem aquele questionamento a respeito do como é o ingresso dos gentios dentro do cristianismo. Afinal de contas, os cristãos, os agora convertidos gentios, né, que não pertenciam ao povo judeu, eles precisavam ou não precisavam ter as mesmas práticas do povo judeu no seu contexto histórico. Afinal de contas, a circuncisão era necessária ou não era necessária? Tem um concílio para resolver essa questão. Está lá registrado. Algumas questões importantes aqui a respeito da pessoa de Jesus também gerou uma reunião, um concílio. A igreja precisava decidir e estudar e dar resposta para algumas questões que estavam acontecendo. Jesus era ou não era Deus? Bom, muitas coisas aconteceram naquela época. Se nós temos a questão do nosso amigo Ário, lá do norte da África, de Alexandria, vejam só, nós temos Apolinário aparecendo na história, dizendo o seguinte: Jesus tinha o corpo humano, mas a mente era divina. Um outro amigo conhecido da história, um cara chamado Nestor, dizia que as duas naturezas de Cristo são vagamente relacionadas. E vai aparecer um termo na história da igreja cristã que é muito interessante, que que nós temos o eco dessa definição no momento de hoje.
ele vai começar a questionar um termo que era definido como Maria sendo mãe de Deus. Ele questiona esse termo e começa a falar: olha, acho que mãe de Deus não está certo. O correto seria mãe de Cristo. Eutico, ele diz que a natureza divina de Jesus Cristo teria sido absorvida. Desculpa, a natureza divina teria absorvido a natureza humana. Está errado aqui no slide. E, consequentemente, resultaria em uma terceira natureza. A natureza humana de Jesus, a natureza divina de Jesus. A natureza divina, ela absorve a natureza humana e aí gera uma pessoa com uma terceira natureza. E um movimento muito parecido com o eutico chamado monofisismo, ele diz assim: olha, antes de Jesus se tornar a gente, ele tinha duas naturezas. Antes dele se tornar indivíduo como a gente, ele tinha duas naturezas. Depois da encarnação, ou seja, depois que ele virou pessoa humana e nasceu, a natureza divina foi absorvida pela natureza humana. Então, veja bem, nós temos Ário, temos Apolinário, temos Nestor, temos o Eutico, temos uma doutrina chamada monifisismo. São coisas assim, meio confusas, né? Principalmente quando a gente ouve pela primeira vez. Ou, se você tem um pouco mais de conhecimento, você já deve ter ouvido isso, mas mesmo assim, nós precisamos entender o que esses caras estavam falando de fato. Nós não temos tempo para conversarmos sobre cada um deles, mas de qualquer maneira é o seguinte: eles questionavam a divindade de Jesus. Afinal de contas, Jesus era Deus, Jesus é Deus, Jesus era humano, Jesus é humano. Como é que é essa questão? A igreja então começa a se reunir a partir do seu concílio de 325 para começar a definir essas questões. Olha, essas questões todas aí passam por 4 concílios. Constantinopla, que vai o 325, né? Que a gente já estava falando sobre ele. Depois o 381, em Constantinopla. Ele vai ampliar um credo niceno, que a gente vai dar uma olhada agora. O concílio de Éfeso, ele é interessante, né? Porque o Feltrin deu um estudo na fonte a respeito de graça e... Cara, perdi aqui. Graça e eleição e predestinação. Essas coisas, gente, a gente pensa que são coisas de hoje, tá? Mas essa questão vem há muito tempo, vem há muito tempo. Por exemplo, Éfeso 431, o pessoal já estava condenando o pré-milenialismo e adota o amilenialismo. Esse daqui é o pré-milenismo ou o amilenialismo. Ele vai condenar Pelágio, que aí vai ter o questionamento que eu estava falando com vocês, do curso que o Feltrin deu sobre predestinação ou livre-arbítrio. Vai definir a questão de Maria como sendo mãe de Deus, em função da própria cristologia. Toda a questão que define Maria como sendo mãe de Deus está em função da defesa de quem era Jesus. E isso é importante a gente entender. Calcedônia, 451, vai ter o nosso amigo Eutico. Constantinopla vai ter a controvérsia monofisista. Constantinopla, 680, vai ter a controvérsia sobre as duas vontades de Cristo. Então, veja só, de 325 até 680, durante 350 anos, é claro que eles não estavam tratando só desse assunto, eles estavam tratando de outros assuntos. Mas durante todo esse tempo, tem um questionamento muito bem definido a respeito da pessoa de Jesus.
Então, a igreja, durante 360 anos, ela precisa sentar, se reunir, estudar e conversar a respeito da divindade de Jesus. O credo, antes de eu falar do credo, deixa eu já passar para o credo, depois a gente vai algumas questões sobre versículos. O credo niceno constantinopolitano é um credo que vai dar origem ao credo dos apóstolos. Em 325, e depois em 381, tem uma definição da igreja a respeito de Jesus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Eu não sei quantos de vocês vêm de uma origem católica, mas vocês devem ter ouvido isso no credo apostólico. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Esse foi o credo lá de 325 e 381. Então, muitas das coisas que nós falamos agora, nós estamos no século 21, vai? E o século que o Concílio de Nicéia foi no século IV, há 1700 anos, nós fazemos essa declaração. O Catecismo da Igreja Católica Romana, Papa Pio X, em 1905, é século XX já, está muito próximo da gente. Vocês que são de origem católica devem ter decorado esse credo. Vocês devem ter sido ensinados na escola de catecismo a respeito desse credo, que é uma maneira mais resumida daquele credo que a gente viu anteriormente do século IV. Olha, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, um só, seu Filho único, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse é um credo, eu aprendi isso quando era criança, né? Eu vim entender a respeito desse credo quando eu já tinha entendido a respeito de quem era Jesus, quando eu estava estudando numa semana com o reverendo Júlio Ferreira de Andrade a respeito do que significava esse credo na história. É muito interessante isso. Vamos entender que, quando eu falo creio na Santa Igreja Católica, aqui é a palavra católica que está em questão. A palavra católica, ela significa universal. Lá no credo
passar aqui para vocês. O credo niceno fala que ele, olha, creio na igreja, o último parágrafo, creio na igreja una, santa, universal e apostólica. Tá? Então, esse é um credo, quando a gente diz Santa Igreja Católica, nesse sentido a gente está se referindo a uma igreja universal. Essa igreja que foi iniciada pela pessoa do Senhor Jesus. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui para vocês. Parar a apresentação. Ok. Eu gostaria de saber se algum de vocês gostaria de fazer algum questionamento, algumas perguntas, até o momento que a gente está apresentando isso daqui. Não? Tá bom. Posso seguir então, gente? Ok. Então vamos lá. Para a gente continuar a nossa história relacionada com a igreja, nós somos obrigados a passar por alguns personagens. Eu selecionei 2 personagens para a gente conversar. Um personagem é Agostinho, outro personagem é Jerônimo. Por quê? Porque a gente precisa entender o pensamento desses camaradas para a gente começar a entender tudo que a gente fala a respeito de doutrina, tanto de doutrina da Igreja Reformada como doutrina da Igreja Católica. Então, deixa eu voltar à minha apresentação. Um minutinho só. Apresentar agora, tela inteira. Clico, compartilho minha tela. Ok. Os 2 personagens. Vamos falar um pouco sobre Agostinho. Quem foi Agostinho? Acho que vocês já ouviram falar da figura de Santo Agostinho. Viveu entre o ano 354 e 430. Lembrando que esses concílios que a gente disse anteriormente está relacionado dos anos 325 até o ano 680. Então, Agostinho viveu nesse período. Bom, Agostinho era filósofo, teólogo, professor de retórica e gramática, escritor. Ele tem 2 obras extremamente importantes. Entre os seus escritos, nós vamos encontrar as Confissões de Agostinho, e nós vamos encontrar uma outra obra denominada como Cidade de Deus. Agostinho, antes da sua conversão, ele tinha uma vida completamente errada. Ele se converte e, depois de um tempo, ele começa a escrever as suas confissões, ou seja, alguém que estava longe do caminho de Deus, ainda que ele tivesse sido batizado como cristão. Ele entende as questões pelas quais ele tinha passado. A história, e o próprio Agostinho vai escrever a respeito da sua conversão. Ele ouve uma voz que o impele, que diz para ele pegar as escrituras e ler. Ele acaba lendo Romanos e ele acaba tendo uma conversão genuína. E a partir daí, ele começa a fazer teologia, a estudar, fazer teologia, e começa também a defender a fé. Outro livro, que é A Cidade de Deus, foi quando Roma foi saqueada pelos bárbaros, e ele começa a escrever para a igreja como mostrando algumas coisas que as escrituras falavam a respeito da cidade que Deus tinha preparado para nós como seus filhos,
e a cidade dos homens. Ele começa a fazer um paralelo. É claro que é muito simplista essa maneira da gente explicar, mas vocês podem ler um pouco de Confissões de Agostinho, assim como Cidade de Deus. Não é o filme, tá? É Cidade de Deus, dentro a uma obra de Agostinho. Se vocês colocarem Cidade de Deus no Google, vai aparecer o filme Cidade de Deus, né? A obra é de Agostinho. Então vocês podem ler algumas coisas a respeito dessas obras. Agostinho era um camarada muito inteligente, muito inteligente. Era extremamente, bom, ele era professor de retórica e gramática. Então, a maneira dele falar, a maneira de argumentar era muito legal. Bom, na época de Agostinho, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Vai ter uma discussão entre Agostinho e um outro indivíduo, um outro teólogo, aonde vai colocar questões relativas à graça e ao livre-arbítrio, ou alguns vão citar isso como monergismo versus sinergismo. Deixa eu explicar essas palavras. Mono é uma só, né? Então, é assim, quando diz respeito à salvação do ser humano, alguns vão entender, como no caso de Agostinho e outras fontes que nós podemos recorrer, de que a ação de salvação do ser humano independe do ser humano, ou seja, é uma ação única e exclusivamente de Deus. Isso é um monergismo. O sinergismo diz uma outra coisa. A salvação do ser humano é uma ação de Deus mais uma ação do ser humano. Então, não é somente de Deus, é uma ação em conjunto. Por isso a palavra sinergismo. Vejam só, Agostinho, parte da discussão teológica envolvia o modo como Deus opera na sua graça. Agostinho, coerentemente, com sua primeira afirmação, ou seja, de que todo ser humano é escravo do seu pecado, vocês já ouviram alguma pregação a respeito disso. E que seu livre-arbítrio possui uma fonte pecaminosa. Vocês também já ouviram pregações a respeito disso. A fonte é morta espiritualmente. Afirmava que o homem carece absolutamente da graça graciosa de Deus em todos os seus aspectos para ser salvo, sendo exposta essa posição na doutrina da predestinação. Evidentemente que a gente não vai entrar nessa questão do livre-arbítrio e predestinação, tá? Aí vocês podem perguntar para o seu trem a respeito disso. Nós podemos fazer o seguinte, vamos entender a questão que Agostinho estava defendendo. É simples. Agostinho falava, o ser humano é pecador. E ele não consegue, por si só, tomar uma decisão favorável a Deus. Por quê? Porque ele está morto nos seus pecados, nos seus delitos e pecados. Então, não existe essa questão de livre-arbítrio. Tá? Isso é o resumo do que Agostinho pensava. Bom, acontece que o seu oponente, um cidadão chamado Pelágio, que era um monge britânico, em torno do ano 400, ele vai dizer uma coisa diferente de Agostinho. Ele vai dizer o seguinte, olha, essa coisa de dizer que só o homem só é salvo por uma ação de Deus está errado. Pelágio vai falar assim, não, o homem é salvo única e exclusivamente porque ele decide ser salvo. Também conhecido como monergismo humano. Então, vou voltar aqui, tá? Olha, existe o monergismo, quando Agostinho fala a ação é única e exclusivamente de Deus. Existe o sinergismo,
quando alguém, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, diz que a salvação é algo que vem de Deus e também vem do ser humano, o ser humano tem a sua parcela nessa questão, isso é o sinergismo. E aí tem o nosso amigo Pelágio, que vai dizer assim: olha, eu refuto Agostinho. Pelágio afirmava que o homem possui o poder volitivo para a escolha de ser salvo, ou seja, a salvação depende da vontade do ser humano, assim como ele depende da vontade, como depende da vontade do ser humano o desistir da salvação. Ou seja, eu posso querer ser salvo e eu posso querer não ser salvo. Eu posso desistir da minha salvação. Era isso que Pelágio defendia. Defendia que o ser humano possui uma capacidade de decidir o seu futuro independentemente da graça de Deus. Então, o que Agostinho falava era completamente oposto àquilo que Pelágio falava. E é interessante porque a igreja teve que resolver essas questões. A igreja teve que se reunir, tá? E conversar a respeito se eles iam ficar com a postura de Agostinho ou se eles iam ficar com as definições de Pelágio. Por quê? Porque dentro daquele ambiente histórico, daquele momento histórico que a igreja vivia, essas coisas estavam dentro do contexto da religiosidade, estava dentro do contexto da conversa. É um pouco diferente do que tem hoje. Lembrando que tudo isso passava pelo clero, ou seja, as pessoas, os que estudavam, os padres, os bispos, os escritores, passavam por essa conversa. Não ia para o povo não se envolvia com isso, o povo não tinha acesso à escritura na sua língua, às definições, ao estudo sistemático das escrituras. Isso ficava restrito ao clero. Mas era importante, porque aquilo que o clero decidia, aquilo que o clero afirmava, era aquilo que eles iam passar para aqueles que estavam se convertendo ou aquelas pessoas que já eram convertidas. Nós temos que lembrar que Roma, o Império Romano do Ocidente, ele cai nas mãos dos bárbaros. Os bárbaros invadem o Império Romano do Ocidente e eles são convertidos. Interessante isso, né? Muitas pessoas que adoravam outros deuses acabam tendo contato com o cristianismo e se convertem. Eu sei, se era uma conversão de fato ou se era extremamente político, nós não temos questão, não temos como avaliar isso. Isso faz parte da economia de Deus. Contudo, esses bárbaros se afirmavam cristãos. Alguns deixavam o seu modelo de adoração de outros deuses e ficavam com o cristianismo. Outros ficavam com os dois. Então, essa questão de saber se de fato a conversão era verdadeira ou não, a gente não tem como definir. Mas, historicamente, a gente vê que esses bárbaros foram, sim, influenciados pelo cristianismo. Tá. E aí? Como é que fica essa questão do monergismo versus sinergismo, Agostinho versus Pelágio? Veja só que coisa interessante. O próprio Agostinho percebeu incoerência no seu sistema doutrinário registrado em sua obra Livre-Arbítrio. Ó, os detalhes, as referências, vocês vão encontrar nesse site aí, o site Monergismo. Ele decidiu escrever um outro livro que expressasse suas ideias de modo mais consistente e amadurecida. Nós temos que lembrar que a maneira retórica e a argumentação do sistema, daquilo que eles acreditavam, estava muito baseado, lembra que nós falamos a semana passada? No modelo grego de argumentação.
O modelo de argumentação de Agostinho era muito platônico e se referia muito às questões de como Platão ele argumentava a respeito de alguma coisa que ele cria. Quando Agostinho começou a perceber que quando ele começou a montar todo o pensamento a respeito do o homem nasce pecador, o homem não consegue por si só chegar até Deus, ele é morto nos seus delitos e pecados, conforme diz o livro de Romanos. Ele começou a perceber que tinha algumas incoerências nesse seu sistema de pensamento. Veja só, não é que ele pegou o texto e ele falou assim, olha, esse texto está errado, eu preciso olhar de uma maneira diferente. Não é isso, é que ele, na argumentação dele, ele começou a perceber que tinha alguma incoerência, tinha uma falha. Na lógica da argumentação, tinha algumas falhas. Aí ele decidiu escrever um outro livro que expressasse melhor as suas ideias. O livro se intitulou como Graça e Livre-Arbítrio. Mesmo após essa revisão em sua teologia, Agostinho continuou contendo algumas inconsistências no seu próprio sistema. Os discípulos de Agostinho começaram a perceber que tinha uma inconsistência na sua lógica, na sua maneira de argumentar a respeito de graça e livre-arbítrio. Ele sustentava a predestinação. Ele achava que o homem não tinha nenhuma condição de ser salvo por si só e achava que a graça necessitava tocar no homem para que o homem se convertesse. Mas Agostinho estava, a visão de Agostinho estava comprometida com algumas coisas, principalmente o sacramentalismo. Agostinho entendia exatamente a respeito dessas questões de graça e livre-arbítrio, mas Agostinho estava preso com relação a alguns sacramentos dentro do sistema religioso da igreja cristã naquela época. Então, ele entendia que o homem, que a graça era suficiente, mas ele fazia algumas afirmações a respeito de sacramentos, dizendo que era necessário realizar alguns sacramentos para que o homem fosse salvo. Então, se era necessário o homem realizar algum sacramento, dependia do homem também. E aí ele não consegue ter coerência com a sua maneira de pensar. Bom, essa situação se arrasta. Não foi simples de resolver essas questões. Ou muitas perguntas surgiram a respeito disso. Vejam só, o sacramentalismo afeta radicalmente a doutrina da salvação de Agostinho. Esse camarada aqui, Gregor Wright, tem um livro escrito A Soberania Banida, que conclui que esse sacramentalismo tornou a salvação dependente na prática da boa vontade e da capacidade do indivíduo de obedecer à igreja. Ou seja, como é que você afirma que o homem é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé, mas, ao mesmo tempo, ele é obrigado a obedecer, porque esse é o meio de salvação, alguns sacramentos. Percebem? Tem uma incoerência na lógica, tem uma incoerência no raciocínio. Bom, por que você está falando tudo isso? Porque reflete os dias de hoje. A hora que você olha para as doutrinas, a hora que você estuda as escrituras, a hora que você compreende o pensamento reformado, e você olha, lê as escrituras e compreende o pensamento católico, você começa a ver as diferenças que se manifestam hoje e que tiveram as suas origens lá no século V
há 1.700, 1.600 anos atrás. Eles não conseguiram resolver isso. E eles precisavam, e eles fizeram algumas afirmações para ter coerência na sua maneira de pensar. De novo, eu vou desligar minha apresentação e vou dar um tempo para verificar se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Caso você tenha alguma pergunta, você abra o microfone e a gente fala a respeito. Ô Sidão. Oi. É, Laís. Eu vou voltar lá naqueles 2 credos lá. Daqueles 2 credos que foi apresentado aí, tem alguma diferença ali na crença hoje, na nossa fé? Dos tópicos que estão ali, difere alguma coisa do que nós cremos hoje? Não, basicamente não. Basicamente não. O credo apostólico, credo niceno do ano 325 e completado no ano 381, ele define em linhas gerais o pensamento da Igreja cristã. Aquilo que foi definido pela Igreja Católica como assim um resumo do credo niceno, que é o credo dos apóstolos que a gente aprende na Igreja Católica, é um resumo daquilo. Ou seja, para ficar mais fácil de gravar, para que o pessoal acabe aprendendo e colocando na cabeça algumas coisas do credo e entendendo no que eles creem. Mas não tem grandes diferenças, não. As diferenças são mais pontuais nas questões doutrinárias, mas no básico a gente entende sobre o credo a mesma coisa. É claro, quando a reforma, ela, assim como a Igreja Católica, ela posicionou aquele credo de uma maneira inteligível para os católicos romanos, os reformadores também fizeram a mesma coisa, tá? Lutero, ele pega o credo que foi definido lá no ano 325 e faz uma apresentação básica daquele credo. Isso acaba se tornando assim o credo dos luteranos. Mas nada que seja, nossa, aqui tem um problema sério. Não, não tem problema sério, não. Eu não sei qual é a sua origem, Laís, se você vem de uma igreja católica ou não. Não. Tá, você vai ver que o credo é absolutamente bíblico. Claro, quando você diz ali, creio na Igreja Católica, você tem que entender que o credo se refere lá do ano 325. Ali era uma igreja só, não tinha divisão ainda, tá? Hoje, quando você fala assim, creio na Igreja Católica, você fala assim, que negócio é esse, né? Como é que é assim? Então, tem essa divergência da palavra e no sentido histórico da palavra. Só isso. Tudo bem, gente? Posso seguir, então? Tá. Veja só que coisa interessante. Deixa eu... Vou... um pouquinho aqui, que não está entrando minha apresentação. Apresentar agora, tela inteira. Clico, compartilho, abro o meu PowerPoint. Tá. Assim como... vou botar aqui... Bom, a gente viu algumas definições a respeito do que Pelágio pensava, do que Agostinho pensava. Então, veja só, a igreja falou assim, cara, o pensamento de Pelágio é complicado.
Mas o pensamento de Agostinho tem algumas falhas aí. Tá, a lógica de Agostinho parece que está falhando. Então, surgiu um movimento chamado semi-pelagianismo. Um cidadão chamado João Cassiano, também conhecido, o semi-pelagianismo vai ser conhecido como cassianismo. Sendo que o próprio autor Agostinho possuía algumas incoerências em sua doutrina, surgiu outro sistema doutrinário conhecido como semi-pelagianismo, que procurava estabelecer uma mistura, né, um sincretismo entre Agostinho e Pelágio. Bom, se Pelágio está falando uma coisa, a gente não concorda. Se Agostinho está falando outra coisa, mas tem um enrosco nessa questão toda. Então, que tal a gente pegar alguma coisa boa de Agostinho, uma coisa boa de Pelágio e criar um semi-pelagianismo? O objetivo era acalmar os ânimos com essa controvérsia toda. Já estava se arrastando demais essa questão. E resolver alguns aspectos teológicos acerca da liberdade e responsabilidade humana que o sistema de Agostinho não havia resolvido. Tá? Contudo, em 418, o sínodo de Cartago, o sínodo é diferente de um concílio, né? O concílio tem que ter a presença do Papa, tem que ter a aprovação do Papa. O concílio, o sínodo, ele pode ser mais restrito com o bispo e depois vai ter que passar por um concílio para ter essa, vamos dizer assim, essa aprovação. Contudo, o sínodo de Cartago, de 418, rejeitou esse meio termo do pelagianismo. Bom, então como é que você convive com isso? Como é que você faz? Você não aceita nem o Pelágio. Agostinho tem algumas incoerências e você não aceita o semi-pelagianismo? Como é que você convive com essa questão? Então, vamos falar um pouco da Igreja Católica. Eu peguei um site do padre Paulo Ricardo. Ele é um teólogo, tem alguns programas de televisão onde ele faz algumas colocações. Vejam só o pensamento da Igreja Católica. Como é que resolve essa questão para a Igreja Católica? Bom, graça suficiente e graça eficaz. A graça suficiente age no homem para realizar a conversão do filho pródigo narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Então, ele pensa assim: pequei contra Deus e contra meu pai, vou voltar para casa. A partir dessa tomada de consciência da graça suficiente que toca o coração do ser humano, aí ele começa a pedir, a suplicar, a implorar a graça eficaz, aquela que é capaz de agir em seu coração, capacitando-o a vencer o pecado do dia a dia. Ah, ficou confuso? Então vamos lá. A graça eficaz não é merecida por ninguém, nem mesmo os grandes santos. Por isso, é preciso pedi-la. Santo Afonso Maria de Ligória diz: quem reza se salva, quem não reza se salva, quem reza se salva, quem não reza não se salva, antes se condena. Ou seja, quem pede a graça de Deus a terá. E a graça eficaz fará com que as pessoas vençam o pecado na batalha do dia a dia. Assim, quem não a pede não tem força, não tem a força que a graça eficaz pode trazer. Se a graça suficiente combate o semi-pelagianismo, a graça eficaz, por sua vez, combate o pelagianismo. Ou seja, o negócio é o seguinte: vamos dar coerência no pensamento de Agostinho. Tá bom. Então vamos falar que tem uma graça que é suficiente e uma graça que é eficaz. Como é que isso pode ser? É o seguinte: a graça suficiente é aquele toque que Deus dá para que você pense assim: caramba, minha vida está completamente longe de Deus. Eu preciso ir para mais perto de Deus. E aí eu começo a orar, pedindo que Deus faça a obra dele na minha vida. Aí Deus coloca na sua vida aquilo que se chama graça eficaz. Percebem a diferença? O texto é mais ou menos assim:
Eu compro um carro, eu coloco gasolina, aquele carro tem gasolina suficiente para eu chegar até o primeiro posto de gasolina e completar o tanque. Caso contrário, eu vou parar no meio do caminho. Segundo o pensamento da Igreja Católica, a diferença entre graça suficiente e graça eficaz resolve o problema das incoerências que Agostinho tinha. Bom, eu sei, é um pouco confuso. Contudo, esse pensamento é um pensamento presente nos dias de hoje. Enquanto nós falamos, nós vamos tornar a tocar nesse assunto, tá? Mas enquanto a gente faz a afirmação de que a salvação é única e exclusivamente pela graça, é uma ação de Deus independente do homem, a Igreja Católica ela faz uma outra proposta. Tem a graça suficiente e a graça eficaz. Bom, nós estamos chegando às 19, tá? Eu sei, gente, é assim, são alguns pensamentos, às vezes eles podem ficar um pouco confusos, mas a gente precisa entender um pouco a base de todo o pensamento que nós temos hoje no século XXI e fazer a comparação entre o que é que levou a esse modelo de pensamento, como é que se desenvolveu a lógica da fé, tanto do movimento reformado como do movimento católico. Vamos falar um pouco mais semana que vem a respeito da pessoa de Jesus. Vamos tratar um pouquinho da questão de Jesus completamente Deus e completamente homem. E vamos continuar falando sobre algumas questões que na história foram pirâmides e escadinhas para chegar aonde chegou na reforma do século XVI e, consequentemente, a gente chegar em algumas questões que são insolúveis nos dias de hoje.